Olá, meus queridos, seja bem-vindo à atualização do BTC. Como o Elcio postou aí, a gente estará voltando aí, estamos dando início aí com vocês e vamos estar postando análise do BTC, vamos estar postando aí para vocês diariamente. É uma visão do mercado para vocês todos os dias, para que vocês tenham uma noção daquilo que está acontecendo no mercado e o que possa vir para o futuro. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, vocês veem que o BTC começou a dar uma subida aqui, no gráfico de 1 hora, mais de 15 minutos, ele mostra um volume aqui, querendo romper essa região aqui, buscando, entrando volume de força, comprador, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. E é sobre isso que eu quero mostrar para vocês, que momentos ruins também aparecem grandes oportunidades. Como a gente pode ver no gráfico de 1 hora, vamos voltar para o gráfico de 1 hora, nós tivemos uma grande queda e um grande volume que a gente fez nesta região aqui. Nós estamos aqui, tivemos aí muitas notícias ruins na sexta-feira, continua a briga entre o CZ e a FTX, né? Declarações onde o CZ chamou lá a pessoa que toma conta, eu esqueci o nome dele agora, lá de mentiroso. Então, a grande guerra aí entre as corretoras, a Binance sendo investigada, estava fazendo um relatório, e esse relatório já questionando a liquidez da Binance, depois eles viram que realmente a Binance possui lá a quantidade de BTC que eles possuem. Então, tudo isso acaba afetando o mundo cripto, e uma das coisas que afetou o nosso final de semana, que veio essa queda continuada, ela tem muito a ver com o mercado internacional também, que é o nosso S&P 500. A gente teve essa queda aqui, eu vou colocar no gráfico diário agora, mudar para o gráfico diário, e a gente teve essa correção aqui, nesse momento que a gente está em uma consolidação aqui embaixo, a gente tem esse movimento lateral, e esse fundo que a gente teve aqui nos 15.400, a gente desceu, e eu vou mostrar o motivo para vocês que ele teve essa queda, que tivemos essa correção. Nós tivemos a correção no S&P 500 e quem já acompanha aí o nosso canal já vem observando que eu tinha colocado, eu tenho até traçado aqui, eu não mudo esse gráfico, porque o S&P 500, com tudo que está acontecendo no mundo, com guerras, né, com o Fed sempre aumentando a taxa de juros aí, para tentar frear um pouco a economia, para a gente há um controle de inflação, a gente vê que o S&P 500 ele vem fazendo topos descendentes no gráfico semanal, como vocês podem ver aqui. Eu tinha traçado uma FIB e disse para vocês ficarem de olho que a gente poderia ver o BTC abaixo de valores, quando o BTC estava acima de 20 mil, que o BTC podia buscar valores abaixo, entre 15 e 14 mil dólares, se a S&P 500 viesse buscar a 0,50 de Fibonacci 61, a gente poderia ver o mercado ainda mais abaixo. O que está acontecendo? Qual que é a visão que a gente tem do S&P 500 e das notícias internacionais? A gente teve aí a União Europeia mostrando aí realmente, né, as dificuldades econômicas que estão tendo. É uma coisa que é visível para o mundo. Todas as bolsas na sexta-feira acabaram fechando em baixa, fechando em queda. Isso aí acabou afetando diretamente o S&P 500, que fechou em queda. Mas como a gente pode ver, aquele toque que ele teve aqui ó, na 236 da Fibonacci, olha só, nada mais foi do que fazer um topo descendente e a gente uma correção de queda. Então é muito importante a gente ficar de olho o que vai acontecer na abertura do S&P 500, que vai abrir hoje, né? Logo mais. Então é muito importante ficar de olho o que vai acontecer no mundo, mas as notícias não são boas e esse é o risco que a gente tem. A gente vê que a gente vem fazendo topos descendentes no gráfico semanal, no gráfico, né, de tempos maiores, a gente vem fazendo topos descendentes. E se a gente olhar no gráfico mensal, pessoal, é uma correção na 61 da FIBO, as pessoas muitas das vezes não prestam atenção em pequenos detalhes, eles são importantíssimos para nós. Porque seria absolutamente normal uma correção até a 61 da FIBO, depois de toda essa subida que nós tivemos aqui no nosso S&P 500, ou seja, o mercado ele funciona em ondas, sobe e corrige, não tem nenhuma coisa a mais se a gente tiver uma correção. Como vocês podem ver aqui,
a gente teve a rejeição e a gente tem no gráfico mensal essa correção que é absolutamente normal, fazendo topos descendentes no gráfico semanal, que a gente vê com todas as notícias, com todo o risco de recessão dos Estados Unidos, que todo mundo fala. Então é absolutamente normal com tudo que está acontecendo. Além de tudo isso, a gente teve as notícias aí, as brigas da corretora, ou seja, e esse processo aí de verificação aí da liquidez, da própria liquidez dentro da Binance, isso tudo acaba afetando. Tivemos o hackeamento aí da Solana, que teve aí, né, uma perca de mais de 2 milhões de dólares, que foi afetada aí através de um pool de liquidez, também na sexta-feira. Então tudo isso causa desconfiança no BTC. Então vamos agora para o gráfico do BTC e observar que o BTC faz a mesma coisa no gráfico semanal. Eu quero chamar a atenção de vocês para um tempo bem longo, porque as pessoas falam que a gente... agora é a reversão, a gente está em alta. A gente continua numa tendência a tendência principal nós estamos em tendência de baixa. Nossa tendência principal, a tendência primária, nós continuamos em tendência de baixa. Se a gente olhar por um longo período, apesar de a gente estar fazendo esses pullbacks, mas a gente tem uma tendência de baixa. É muito importante vocês entenderem isso. Nós estamos ainda com o BTC, nós temos uma tendência de baixa desde que o BTC atingiu aqui, ou seja, atingiu o topo histórico dele, nós estamos numa tendência de baixa. E essa tendência ela foi recusada novamente aqui, que a gente fez esse fundo, ou seja, estamos fazendo topos descendentes, sempre topos descendentes e com uma tendência de baixa maior. Não significa que nesses topos descendentes, como vocês podem ver aqui, a gente está numa região só do IPVR, que ela pode ser rompida e a gente pode vir testar novamente esse topo embaixo. Estamos aqui falando de gráfico semanal, o gráfico semanal vai abrir hoje. A gente está muito próximo de engolfar esse candle aqui anterior que a gente já deixou ele. Olha só, a gente está muito próximo, ou seja, de fazer engolfo aqui. A gente sabe que quando a gente engolfa o candle anterior, a gente volta e faz, sabendo que o teste mais importante é aqui nos 15.400, 15.200. Então a gente tem que ter muito cuidado nas operações. Dá para operar contra a tendência? Eu tenho operado muito contra a tendência, dá para fazer trades contra tendências. Vocês têm que esperar movimentos como esse, quando a gente tem fortes vendas, que nem a gente teve, fortes movimentos de vendas, como a gente teve aqui, nessas quedas que a gente caiu e que chegou, que buscou um suporte que tinha buscado aqui embaixo. Então, ou seja, com grandes volumes no fundo, dá para pegar uma operação contra a tendência. E, ou seja, quem já pegou a operação contra a tendência já está com stop já praticamente no 0 a 0. Então, ou seja, muito arriscado, muito perigoso. E nesse momento, aconselhamento é com stop curtos, mas realmente a gente com risco muito grande de ter os rompimentos. O primeiro rompimento que a gente pode ter é aqui, ou seja, abaixo dos 16.500. Se a gente romper esse fundo, a gente pode voltar a testar o fundo anterior. Então, ou seja, é muito importante vocês ficarem de olho nesses valores, ou seja, a gente rompeu acima, a gente busca um pullback novamente, a gente pode voltar novamente nos 17.300, 17.400, buscando esses topos novamente, porque o mercado ele vai buscando a liquidez, ele vai buscar a liquidez de quem está em cima e quem está embaixo, ou seja, mesmo que vá continuar caindo, ele acaba muitas das vezes rompendo esse topo, dando as oportunidades aqui assim e volta a cair novamente. Então, se vocês têm a operação para longo, se a gente traçar uma Fibonacci invertida, pessoal, a gente pegar uma Fibonacci invertida aqui, vamos traçar uma Fibonacci invertida para a gente ter uma noção. Uma operação contra a tendência, se você tiver entrado nesse fundo, uma operação contra a tendência, você traça uma Fibonacci aqui, ó, ou seja, você fica de olho já na saída, por exemplo, é aquilo que eu disse, a 17.300, 17.400, seria a 0,50 da Fibonacci. Então, na 0,50, 0,61 da Fibonacci, você já tem que estar atento que, por exemplo, ou seja, numa operação contra a tendência, é perigoso, por exemplo, nessa região ele já voltar a corrigir novamente. Então, ou seja, se houver o rompimento, tudo bem, né? O rompimento ali dos 18.500 já aumenta a expectativa, já aumenta a possibilidade de uma alta, mas sempre de olho, por exemplo, nesses movimentos. Se você pegou esse fundo, se você conseguiu entrar nesse fundo, seu stop tem que ficar aqui, né? Tem que ficar posicionado aí nesse fundo, ou seja, para você fazer um trade contra a tendência, porque a gente sabe que a nossa tendência maior é a nossa linha branca, né? Que é no gráfico semanal, que a gente está em uma tendência de baixa já de longo tempo,
mas tem esses pullbacks que dá para fazer um dinheiro legal. Se você pegou aqui, se você pega, suponhamos, até a 382 da FIBA, já dá mais de 3%. Se você busca a 0,50, já dá mais de 5%. Se busca a 61 da FIBA, já dá 6% a operação contra a nossa tendência principal. Então, muito cuidado com as notícias, tá? E se você está operando o BTC, ou seja, opere geralmente com stop curto. Se você vai operar rompimento dessas regiões, ou seja, rompimento desses topos, também é a mesma coisa com seu stop curto abaixo. No momento, por exemplo, entradas boas para short seria nessas regiões que eu estou dizendo para você, entre 0,50 e 61 da Fibonacci aqui, assim, por exemplo, seus stops ficariam curtos, ou se até mesmo na 78 da FIBA, nos 18.000, aonde ele buscou ali, buscamos 18.400. Se a gente romper daqui para cima e retestar essa região, ou seja, aí sim já aumenta a expectativa. Se a gente subir pelo VPVR e a gente testar essas regiões e ganhar força de volume, ou seja, melhora as nossas expectativas. Mas como a gente está vendo, o BTC mostrou muita fraqueza, e nessas fraquezas que ele mostrou, ou seja, não deixou muitas expectativas boas. Mas é isso que a gente tem da análise do BTC. Tome bastante cuidado se você entrar, ou seja, posicione seus stops nesses locais que eu disse para você, para long. Se você for buscar uma entrada de short, não entre em short agora, espere, ou seja, uma melhor oportunidade, um melhor momento, tá? Espere, por exemplo, uma subida melhor para depois você pegar uma posição de short. Não entre agora. Para short é um momento perigoso de você entrar agora, a não ser que ele rompa o fundo. Se ele romper esse fundo aqui, tudo bem, beleza, mas antes do rompimento desse fundo, não se posicione para short no momento que ele pode buscar ainda a liquidez das pessoas aqui para cima, beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam ajudar vocês, e amanhã estaremos fazendo outra análise de vocês e atualizando vocês do BTC, beleza, meus queridos? Grande abraço e até mais.